Bom dia para vocês. Conforme eu tinha combinado com vocês, explicar a resolução daquele bombom e cupcake, mas só que agora produzindo, né? Então vamos lá, passem a mão no enunciado de vocês para poder vocês me acompanharem e a gente tentar fazer isso aqui o mais breve possível. Vamos lá, o enunciado começa com aquele prólogozinho, né, contextuando a situação da empresa, e depois eu informo que vocês vão estar produzindo ao invés de comprar, tá? Então essa vai ser a nossa situação aqui. E aí a gente vai ter as seguintes situações. Item 1. Os produtos agora serão produzidos pela empresa mantendo a situação das embalagens, né? E agora elas vão fazer parte do custo, porque agora nós estamos trabalhando com produção, né? Então, produção incorporou ali e virou custo, tá? Nesse caso específico nosso. Então a gente vai estocar os bombons e os cupcakes já com a embalagem final, fazendo com que esse custo seja incorporado, tá? Agora então nós não vamos trabalhar com a embalagem como despesa, não essa embalagem. E a gente começa os 10 centavos e os 20 centavos, igualzinho no enunciado anterior. Item 2. Vão ser desembolsados para o preparo do ponto, 6.800 a parte do atendimento, 6.000 para a parte da produção, essa parte aí é nova, tá? E os 1.200 para o registro continuam sendo pagos à vista. Item 3. Em função da necessidade de controle, aí aquela situação da aquisição de máquinas e equipamentos de informática de 4.300, a gente vai ter aqui 6.000 no equipamento de balcão e 3.000 para o equipamento de produção. Então, outra novidade, tá? Equipamento de produção, outra novidade. A empresa vai ser optante pelo Simples Nacional e, além dos 2 orelha seca, nós vamos ter uma cozinheira. Aí já começou a aumentar a nossa despesa, né? Então, agora nós vamos começar a trabalhar com isso. Peguem então o enunciado de vocês, tentem localizar esses itens. A principal ou as principais mudanças foi justamente a adoção do sistema produtivo, que gerou um aumento de gasto, um aumento de custo, não necessariamente tornando o produto mais caro, tá? Simplesmente foi um aumento no gasto que a gente passou a ter. Previsão de capital de giro, 80 mil. Previsão não, né? Capital de giro de 80 mil. E as vendas ocorrendo no primeiro dia do mês 10 do ano de 2024. Na sequência, a gente vai ter alguns itens que são ligados à produção e eu vou passar isso para vocês com alguns comentários. Só um instante. Vamos lá. Nos custos da produção. Aqui é como se a gente estivesse fazendo uma situação onde nós temos os produtos já prontos para uma diluição, vamos dizer assim, a mistura, igual a mistura de bolo antigamente, que vinha pré-pronta, é como se a gente tivesse essa situação. O normal seria a gente pegar produto por produto, pegar a receita e ver o custo de cada um, a quantidade de cada um, para poder estar levantando isso. Aqui, para facilitar e para ficar mais tranquilo didaticamente, eu coloquei como se já viesse uma mistura pronta, onde você bastaria dar uma salvada na massa e finalizar a preparação. Então, isso é o que a gente vai estar usando. A matéria-prima para o cupcake custa R$1,80 a unidade. Do bombom, 90 centavos a unidade. A embalagem primária do bombom, 5 centavos. Primária é aquela forminha basiquinha, feinha, só de papel, tá? Então, para o bombom ela custa 5 centavos. A embalagem do cupcake, essa primária, custa 10 centavos. A embalagem final do bombom custa então 10 centavos e a embalagem final do cupcake custa 20 centavos. Aqui nós vamos passar a ter gastos com a produção.
Então, nós vamos ter aqui energia da produção. Primeiro gasto que a gente vai ter que inserir nesse meio, tá? Depois a gente vai ter mais um gasto e eu vou falar somente o que vai ser diferenciado. Diferenciado vai ser o que? Vai ser o aluguel da produção que está no quadro na próxima página. Então você tem aqui R$ 400 de aluguel da produção. Está na terceira linha do quadro das despesas. Então vamos lá, meninas e meninos, vamos começar a mexer com isso aqui. Vocês já perceberam que eu não escondi nada, né? Tá tudo aqui. E o que está em vermelho foi o que eu fui usando só para conferência. Então o que aconteceu? O que aumentou aqui nessa situação? Aumentou este ambiente da produção, preparo, né? Vamos dar uma tintada nesse camarada. E os equipamentos de produção, cada um deles com sua característica de desembolso. A parte de... Por que você não foi? A parte de vida útil de depreciação, eu mantive 5 anos para todo mundo, tá bom? Para facilitar as contas. Então o que a gente vai estar liberando aqui é justamente isso. O quanto que eu vou ter de depreciação por mês só ligados na área da produção. É o que eu preciso saber. Porque ele vai ser meu custo indireto. Tá? É um custo que vai existir na produção, ocorrendo ou não venda, e que eu vou ter que distribuir para os dois, fazendo uso de um conceito que a gente chama de critério de rateio, né? Então, quando eu falar para vocês critério de rateio, significa que eu vou pegar um valor e distribuir por 2 ou mais produtos, e de acordo com algumas convenções que vão ser colocadas. Todo critério de rateio é arbitrário. O problema maior é saber qual critério é menos arbitrário ou menos danoso para a empresa, o que vai gerar maior proveito para a empresa. Aqui eu coloquei um critério de rateio. Se vocês observarem ao final do quadro, né, dessa primeira página, vai estar aqui. Os custos indiretos vão ser rateados em função das quantidades produzidas. E aí eu vou estar explicando para vocês lá na hora. Vamos lá, vamos dar sequência nisso aqui. Modificado esses dois, então aumentei esses dois. Nosso investimento inicial, ele foi para R$ 26.100. Tudo depreciando a razão de 20% ao ano. Ou seja, durante 5 anos, eles vão ser depreciados. Encontrei então aqui o que foi o meu da produção, porque o restante continua igual. A única coisa que alterou aqui foi a parte de produção, tá? Então, a gente tendo ciência disso, fica mais fácil a gente trabalhar. Levantei ali e colori do lado errado, colori no lugar errado. A última vez da gravação foi uma tristeza por conta do nariz, né? Então, vou marcar essa meleca ali. Aqui. Essa foi a parte que foi inserida. Depois que a gente faz isso, nós vamos fazer o orçamento de vendas e ele vai ser igualzinho o que já foi feito anteriormente. Eu não estou trabalhando com estoque, então quer dizer, eu vendo tudo aquilo que eu produzo, ou eu produzo tudo aquilo que vendo. E esse quadro vai ficar idêntico à atividade anterior. A única diferença é que aqui eu preferi criar. Deixa eu achar onde é que a paleca do mouse está. Só um instante, gente. Meu mouse eu perdi ele aqui. O mouse não, o ponteiro do mouse, né? Eu dei uma perdida nele. Aqui, ó. O orçamento de vendas está aqui. É o meu computador que deve estar travando, tá? Só pode. Aí, ó. As vendas e produções foram listadas no enunciado. E nós temos aqui bombom e cupcake por mês, tá? E o valor da venda, o preço de venda dele. Vou encontrar aqui também a receita. E aí a gente vai partir para o orçamento de compras. Então, levantei o que alterou no meu investimento. Levantei o que alterou em termos da estrutura. Peguei esses valores, já fiz a transformação para a unidade que eu preciso. E vamos dar sequência, tá? O
orçamento de vendas, então, ele vai ser igualzinho ao anterior. O orçamento de compras, se você se basear somente na matéria-prima, ele fica muito fácil, né? Ele vai ser isso aqui, olha. Compra de matéria-prima. Cada item, cada bombom pré-montado, pré-fabricado, custa 90 centavos. E eu vou ter lá uma receita, eu vou ver uma quantidade de R$4.500. 4.500 unidades. 4.500 vezes 80, eu vou ter aqui. O cupcake, 1,80 cada tem a produção. Vou encontrar o total, então, da minha compra de matéria-prima. Só de matéria-prima, não estou falando de embalagem, tá? Só estou falando de matéria-prima. E o detalhe, nossa matéria-prima é adquirida à vista, não é isso? Isso. O restante, tudo é pago no mês seguinte. Embalagem, mão de obra, energia, aluguel, tudo pago no mês seguinte. Então, essa parte aqui da compra de matéria-prima é aquilo que eu vou desembolsar à vista. E aí eu peguei e fiz ainda um quadro específico para embalagem, para facilitar a minha vida. As embalagens primárias, 5 centavos para o bombom, 10 centavos para o cupcake. A embalagem secundária, 10 centavos para o bombom, 20 centavos para o cupcake. Multipliquei pelas respectivas quantidades, né, de bombom e de cupcake, encontrei o total das nossas embalagens. Próximo item que a gente tem que lembrar é a mão de obra. A mão de obra basta que eu insira a confeiteira, tá ali. A confeiteira tá aqui, ó. Nessa turma aqui. Se eu cochilar, camada, tomara que eu não perca o ritmo, tá? Pra poder... Se eu cochilar, eu vou avisar pra vocês que eu cochilei. Vocês prestem atenção na fala pra ver se eu não sair do compasso, tá? Porque dependendo da situação, gravar de novo vai ser osso hoje. Então vamos lá. Cozinheira, R$1.900, uma cozinheira só. Vou fazer essa alteração. O que eu não posso esquecer é que essa cozinheira, ela vai toda para a parte de produção. Ou seja, ela toda vai virar custo indireto. Tá? Então a gente vai estar lidando com isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Levantei então essa parte que seria da mão de obra. A única diferença é essa que eu citei aqui, é a cozinheira que vai entrar na jogada. Vamos partir para os custos. E aí a gente começa a ter os custos. Lá em cima a gente tem os custos indiretos. Esses custos indiretos são aqueles custos que vão ocorrer mês a mês, tá? Eles vão ocorrer mês a mês. Não conseguem ser alocados diretamente a cada unidade de produto, porque eles vão variar, né? Eles não são custos variáveis, eles vão ser custos fixos. E aí a gente tem que pensar como que a gente vai distribuir. Eu informei para vocês que o critério de rateio é quantidade produzida. É um critério arbitrário? Sim, é lógico que é um critério arbitrário. Mas é o que a gente vai ter. Eu poderia fazer pelo valor, eu poderia fazer pela quantidade de itens que a pessoa utilizasse. Eu poderia criar cada situação um critério de rateio diferente. Só lembrar o seguinte, rateio é arbitrário. O problema é a gente encontrar o critério que é menos arbitrário possível. Vamos lá, somei esses custos indiretos, montei uma tabelinha. Olha, no total do mês de outubro, quando eu somo bombom e cupcake, eu tive 6.800 unidades produzidas, né? Sendo 4.500 delas bombom e 2.300 delas de cupcake. Fiz uma regrinha de 3 simples, né? Quanto que 4.500 vale de 6.800? A resposta já está aqui. 66,18%. Observem que eu coloquei muita casa decimal, tá? Lógico, aqui para mim é mais fácil. Então, mas eu gosto de colocar muita casa decimal, justamente para facilitar a minha correção. Eu tenho que pensar menos. Então vamos lá. Esse aqui vai ser o meu critério de rateio. Com isso, já que eu falei que 66,18% desse custo meu indireto vai vir para o bombom, eu pego e multiplico esse valor total do custo indireto por esses 66,18%. O que sobrou é do cupcake, tá? Então a gente trabalhando assim, você tem menos diferença de arredondamento. Tirei aquilo que seria do primeiro item, né? E o que sobrou vai para o segundo item. Se eu tivesse mais itens, eu teria que ficar
montando esses critérios de rateio para ver como é que ia ficar essa situação. Beleza. Agora então eu vou só fazer a apuração do nosso custo. Já sei quanto de matéria-prima a gente vai ter, já sei o quanto de custo indireto que vai ter para cada item, né? E eu vou passar isso aqui para vocês. Vou fazer da seguinte maneira. Vou aumentar esse tempo para poder sair esse jogo da velha. Ah lá, vamos me acompanhar aqui. Essa primeira linha é só referência, né? O 4500 e o 2300 para mim foi só referência. Eu gosto de colocar. Já expliquei para vocês isso. Peguei a matéria-prima que já havia sido calculada anteriormente para os dois. Peguei a embalagem 1, que é a embalagem mais barata, para os dois. Embalagem 2, mesma coisa. Totalizei os custos diretos. Então isso aqui para mim é total de custo direto. Vou pegar então essa proporção desse rateio, que vai dar 2.449,19, e vou somar. Com isso eu encontro os meus custos totais. Então o custo direto é aquele que eu consigo jogar direto por unidade produzida. Custo indireto é aquele que eu dependo de fazer algum artifício para poder conseguir alocar para cada item produzido. Então já fiz isso tudo aqui, encontrei o total dos custos diretos, mais o custo indireto, total dos custos, e vou dividir pelo R$4.500. Beleza, dividi, encontrei o preço unitário. Observem também que eu trabalhei com mais casas decimais, tá? Justamente, só um instante, gente, enquanto eu vou limpando meu óculos, eu vou conversando com vocês. Justamente para você ter menos diferença possível. Muito cuidado na hora do arredondamento, tá, camarada? A gente tem que começar a primar vamos dizer assim, pela qualidade dessa informação. Então a gente tem que ter muito cuidado disso aí. Óculos limpo. Encontrei o custo unitário de cada bombom, o custo unitário de cada cupcake, isso mês a mês. Esses valores que eu coloquei aqui embaixo são valores que vão dar apoio lá na frente. E agora eu vou fazer o custo médio ponderado, né, do estoque. Bom, quando eu falo custo médio ponderado do meu estoque, eu tenho que considerar que esse valor aqui vai ser igual ao valor de compra. Vai ser igual não, vai ser o equivalente àquele valor de compra da atividade passada. Então, é o que eu vou fazer isso aqui. Vamos lá para a parte do custo médio. Quando a gente chega no custo médio, a gente sabe. Ah lá, o valor que eu encontrei na média, né? Vou fazer a entrada dele, faço aquela regrinha toda. Eu tinha zero, mais o tanto que produziu, que comprou, né? Que é igual a um determinado valor. Eu tinha zero mais o valor daquilo que eu comprei, outro valor. Um dividido pelo outro. Vou fazer aquela mecânica igual eu expliquei no vídeo passado, tá? Quem não sentir segurança, vai lá e acompanha o vídeo. Então, o meu custo médio, ele vai ser exatamente o meu custo de entrada, porque eu não previ variação, tá? Eu não coloquei estoque de segurança. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é o ganho de escala que a gente vai ter. O custo médio, então, vocês têm condição de apurar. Beleza. Olha o que eu quero mostrar para vocês. No primeiro mês, produzindo 4.500 unidades de bombom, meu custo médio saiu a 1,59. Só que no outro mês, produzindo um pouquinho a mais, o meu custo médio saiu para 1,57. E assim vai chegando até a hora que a gente tem uma situação de não superação. Ou seja, eu não vou conseguir fazer um estorno disso aqui. Né? Não vou conseguir fazer uma volta desse valor. Então, vamos lá, continuando. Vamos fazer as nossas despesas comerciais. Despesa comercial, nós só temos o simples, que é imposto, vamos considerar por enquanto como variável, e nós temos a propaganda, que é fixo. Por isso que eu joguei aqui despesas fixas e variáveis. Fernando, eu vou ter que ter esse tipo de critério? Vai, um pouco você vai, tá? E montar a informação de maneira que eu consiga reconhecer e entender aquele valor. Então, vamos lá. Despesa administrativa, vou fazer a mesma coisa.
Não posso esquecer da depreciação, que vai estar lá naquele quadro do investimento. Fiz as duas. Agora a gente já vai para a margem bruta, porque eu já vou ter levantado o CMV. Receita menos CMV igual a margem bruta, eu tenho em percentual. Vou encontrar um determinado valor e vou ficar de olho na variação dessa minha margem bruta, tá? Observe que, diferente da atividade passada, ela sempre está ou crescente ou decrescente. Por quê? Porque eu tenho uma parcela que, quanto mais eu produzo, menos eu carrego nos itens, né? Então, quanto mais eu produzir, menos eu vou ter de custo no meu produto, menos custo indireto, tá bom? Então, feito isso, a gente vai para o orçamento de caixa. O nosso orçamento de caixa é aquela mesma atenção. O que eu vou comprar à vista? Olha, eu só fiz aqui 4 desembolsos à vista. Primeiro, né? Primeiro, a constituição da empresa, 1.200 conto. Segundo, uma reforma, 6.000, 6.800. Terceiro, outra reforma, já no ambiente de produção, né? E aí eu vou pegando todos os gastos e vou listando. Encontrei essa situação aqui. E o nosso fluxo de caixa, ele já tem que ser montado considerando as datas que a gente vai estar recebendo. Então, por isso que eu vou manter essa estrutura aqui da espinhazinha de peixe, fumando um cigarrinho para cortar. Vamos lá. O que foi pago à vista? A minha matéria-prima foi paga à vista. Está aqui, 8.190, 8.550, 9.270. Calculado lá atrás. O restante são os gastos que a gente vai ter pago. Lembrando que a minha parte de produção agora está cheia, né? Então, eu tenho que olhar muito bem isso, cheio que eu falo, e eu não posso deixar nada para trás, né? Então, o que eu vou pagar em cada mês? O que eu vou fazer com o dinheiro? Primeiro mês, então, porque o único desembolso que eu tenho são 2, 3, 4. Puta merda, decide, Fernando. Então eu tenho a compra da matéria-prima, constituição da empresa, reforma da parte de atendimento, reforma da parte de produção. O restante vai vir tudo para os meses subsequentes. É o mesmo esquema da atividade 1, tá bom? Mesmo esquema da atividade 1. Com isso eu encontro o que vai ser o que vão ser os nossos custos de cada item, né? E a gente vê o que vai ser o nosso desembolso. Muita atenção com a depreciação, muita atenção mesmo, para vocês não terem problema, tá? Para poder, depreciação não existe saída de dinheiro, altera o nosso resultado, altera o nosso lucro, mas não existe a saída do dinheiro. Fiz então o nosso caixa aqui, observado esses critérios. Então, se o de vocês deu certinho, vai estar ali 79, 198,20. É o seu resultado final de caixa. A gente vai então partir para a nossa DRE. Então, para a nossa DRE, a única diferença aqui vai ser o seguinte: nós não vamos considerar nenhum valor que seja estranho, né? Estranho que eu falo o seguinte: é fora da atividade, fora do ciclo, para poder a gente não ter problema. Então, DRE é feita, encontrei o lucro, somei os 3 e vou estar utilizando lá na nossa informação. Balanço patrimonial. Vou achar um instantinho que o cigarro apagou. Nosso balanço patrimonial. Saldos iniciais: 80, 80, 80. 0, 80, 80, né? Ou seja, ficou tudo tranquilo. E aí a gente começa a destrinchar isso aqui. Bom, a parte inicial vai ficar lá 80 mil, né, à disposição da gente. A parte e resolveu dar uma coceirinha nas costas aqui, e eu tô que raspo a cadeira, tá? Então vamos lá. A parte do final do exercício, eu já vou pegar. Isso aqui vem do meu fluxo de caixa, eu pego o saldo do fluxo de caixa. Esse aqui é o que eu não consegui receber ainda, porque ainda está me pagando, né? E os de baixo são a depreciação e os investimentos que foram realizados. Tranquilo?
totaliza essa turma toda e senta o pau. Agora, nós vamos levantar o passivo circulante. Vamos ver os quadros que a gente tem de diferença, né? Compras não tem, matéria-prima não tem, né? A gente vai ter algumas atividades que vai demandar essa parte de mais atenção com relação à rosca, tá bom? Não fica preocupada que no final vai dar certo. Então, encontrei o meu balanço patrimonial, vou totalizando e lembrando sempre de colocar o seu lucro aqui. Qualquer coisa que você fizer alteração, você já vai ter o resultado ajustado. Importância disso para a gente, primeiro, mostra o grau de liberdade que a gente tem. Segundo, a gente tem que tentar com que eles mexam o mínimo possível até que se haja a completa solução. Eu falei do quarto do meu menino com o vidro quebrado, até que ocorra a cura, tá bom? Então vamos lá, pausa por uns minutinhos e eu volto com vocês logo na sequência. Pausa. Vamos lá, voltando, pegando o microfone, eu esqueci onde é que eu pus ele aqui. Pegando o microfone para poder vocês escutarem. Na hora do balanço patrimonial, pega os lucros, pega aquilo que ainda não foi pago e lembrando, um valor tem que fechar com o outro, tá? Por isso que esse zero está aqui, que esse zero eu uso para checagem. Se estivesse dando alguma diferença, como é um menos o outro, né, eu identifico ali de pronto, tá? Façam com calma a atividade. Não deu para fazer essa gravação antes, né? Mas pelo menos está indo. Outra coisa, para terça-feira, lembrem-se de olhar o AVA, tá? Cada um com sua própria atividade agora e uma atividade com um grau de complexidade um pouco maior. Ah, Fernando, mas aí é sacanagem? Não, não é. Eu tenho que forçar vocês para poder vocês estudarem. Beleza? Então, a diferença aqui na parte de produção é que eu vou ter custo. E alguns dos custos, quanto mais eu produzir, menos eu vou ter impacto dele no meu item. Que foi o que aconteceu. Eu coloquei numa escalada de aumento de receita, diluí os custos fixos. Cada item carregou um pouco, né, em função do critério de rateio que nós escolhemos. Esse valor que nós encontramos unitário, ele virou o valor equivalente ao valor da compra e o resto é só da sequência. Tranquilo? Então, ó, terça-feira, que é depois de amanhã, olhem o AVA, eu vou ver se eu consigo colocar na segunda à noite, tá bom? Um bom restinho de final de semana para vocês e qualquer coisa vocês me gritem, tá? Então fui lá, meu.